Fala, meus amigos do Dedicação Delta, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso projeto Alvo Certo aqui no YouTube do DD. Nós tratamos juntos aqui neste canal de temas relevantes para as carreiras de delegado de polícia civil e delegado de polícia federal. A mim me toca conversar um pouquinho contigo sobre direito penal e outras disciplinas também. Se você não me conhece ainda, meu nome é Rodrigo Barcelos, eu sou o primeiro colocado do meu concurso para delegado de polícia civil do estado de Minas Gerais, doutorando e mestre em direito penal pela Universidade do Rio de Janeiro, tradutor no Brasil de Eugênio Raul Zaffaroni e também de outras obras. E aqui a gente tem a nossa caixa de comentários à tua inteira disposição para que você diga se está gostando ou não do nosso canal, o que você quer ver por aqui, o que você não quer, e para que tiremos as nossas dúvidas sobre quaisquer disciplinas. Não deixa de fazer toda a burocracia aqui. Ativa o sininho, dá like, envia o vídeo para todo mundo que compartilha contigo a jornada de estudos e sugere também os próximos conteúdos que tu quer ver por aqui no canal do DD. Vamos em frente. Olha só, vamos discutir um pouco de direito penal hoje. Eu tenho feito umas últimas aulas aqui no nosso projeto Alvo Certo do Dedicação aqui no YouTube, tocando em temas muito pontuais da disciplina de direito penal, que eu tenho percebido que tem gerado dúvidas na grande maioria dos candidatos que nós temos, por exemplo, arguído para as últimas provas orais de várias carreiras de delegado. Eu sempre coloco um caso concreto que tem 3, 4, 5 possibilidades de resolução de temas muito quentes, temas que estão em voga, temas que envolvem inovações legislativas e inovações jurisprudenciais de temas muito relevantes. Fizemos umas aulas aí sobre crimes discriminatórios, misoginia, crimes de esporte e outros, e agora eu quero dar seguimento contigo, analisando um específico caso que já caiu em prova. Não sei se é exatamente dessa forma que a gente vai discutir aqui, mas eu vou tocar nele no que é interessante. Já caiu em prova, está na jurisprudência, está na doutrina e pode ser bastante interessante. É um caso envolvendo um conflito aparente de normas penais entre os artigos 216b do Código Penal, 218c do Código Penal, 240 e 240, 241b, a e e do Estatuto da Criança e do Adolescente, dentre outros dispositivos. Vou te narrar um casinho e a gente discute aqui todas as possibilidades dele. Pensa comigo no seguinte: nós temos uma mulher que vai à academia de manhã fazer os seus exercícios físicos. Academia, qualquer academia de exercício mesmo, a academia inteligente, ou qualquer uma dessas. Ela vai à academia fazer os seus exercícios físicos e lá, vai sozinha. Naquela academia, ela percebe que na verdade, ela não percebe, mas há um professor de musculação, um professor de educação física que é responsável pela sala de musculação. Ele fica ali vigiando os alunos. Quando um precisa de ajuda, o professor vai lá e dá uma mãozinha, ele auxilia a montar o treino, ele coloca a carga, dá um conselho, a execução desse exercício não é bem assim, por aí vai. Ou seja, o professor de educação física é responsável ali pela sala de musculação. A nossa personagem, então, está fazendo os seus exercícios físicos, quando esse professor, que é homem, desenvolve por ela uma afeição sexual, acha a nossa personagem uma mulher bonita, saca o celular sorrateiramente e começa a filmá-la e a fotografá-la sorrateiramente, de modo que a nossa personagem não sabe que está sendo gravada, nem fotografada, ela não sabe que está sendo registrada por nenhuma maneira. E o indivíduo começa a fotografá-la e a registrá-la sorrateiramente de maneira disfarçada, de maneira sexualizada. Ou seja, ela está fazendo agachamentos, ele dá um zoom no telefone e focaliza a musculatura dos glúteos. Ele pega um ângulo no qual ela está agachada, fazendo a fase mais difícil do exercício, de modo que todo o registro que o personagem faz dela é um registro com induvidosamente um significado erótico. Ele está registrando aquelas imagens com uma intenção libidinosa, ou seja, está fazendo aquilo ali porque ele acha aquela mulher sexualmente instigante. Pronto. Esse é o caso. Trata-se de um registro de uma pessoa num local público, vestida, fazendo uma atividade que é pública, podia ser eu, podia ser você, está na academia fazendo exercício, enfim. Só que feito de uma maneira cujo sentido, cujo significado é evidentemente sexualizado. Ok. Não satisfeito, esse mesmo personagem, depois que termina esses registros, isso tudo sem a mulher saber, ele chega em casa com esses registros e faz um upload desses registros, vídeos e imagens num site de compartilhamento de vídeos de pornografia adulta.
Pornografia explícita. No meio dos vídeos de pornografia, ele coloca os vídeos dessa mulher fazendo exercício na academia, no local público vestido. Esses são os fatos. Aí essa mulher esta mulher de nada sabe, até que num determinado dia, já tanto tempo depois, esse mesmo indivíduo vai até ela e fala: olha, tô me sentindo mal, fiz uma coisa aqui, tá aqui o que eu fiz com você, pronto, fui lá na delegacia e confessei. Ou seja, vamos pressupor que a nossa personagem não sabe de nada. Sei lá, o delegado tomou conhecimento disso por notícia crime apócrifa, a câmera da academia pegou ele fazendo. A mulher não soube disso, ela só soube depois de muito tempo. Pergunto eu a você, que crime esse sujeito praticou? Este caso tem dado o que falar. Eu já fiz esse caso em alguns dos nossos simulados de prova oral no Dedicação Delta. Eu já fiz esse caso também numa outra simulação de prova discursiva aqui no DD, enfim, tem no Instagram, já fiz vídeo sabe os videozinhos que a gente faz na dedicação, tudo, e gera muita confusão. O primeiro intuito, o instinto básico de todo mundo é falar assim: tem crime do artigo 216b de Bravo do Código Penal, delito de registro não autorizado da intimidade sexual. Parece que sim, porque tem um sentido libidinoso, um sentido erótico, um sentido sexualizado nisso. Será que tem mesmo? Bom, para dizer se tem sim ou não, a gente precisa primeiro colocar a idade da vítima. Vamos colocar uma vítima que seja maior de idade. Portanto, ela tem, 19 anos. Uma jovem menina que está treinando na academia e sofreu isso. Vamos analisar se seria o caso de se aplicar o artigo 216b de Bravo, que criminaliza o registro não autorizado da intimidade sexual. É o artigo 216b, que tem a seguinte redação: produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo com... Bom, os verbos nós temos aqui, né? Nós temos um fotografar, um filmar ou um registrar por qualquer meio. O cara está com o celular filmando a menina, os verbos temos. Agora vamos para os outros elementos objetivos do tipo. Conteúdo com cena de nudez. Temos ali? Não, porque a personagem está vestida. Ah, Rodrigo, mas você não falou que ela está vestida. Claro, mas como que ela não vai estar vestida? Está na academia fazendo exercício, está vestida, óbvio. Eu estaria vestido, você também. Conteúdo com cena de nudez. Tem? Não. Conteúdo com ato sexual. Tem? Não, está fazendo exercício. Isso não é um ato sexual. Conteúdo com ato libidinoso, de caráter íntimo e privado, tem? Não tem, que aquilo ali não é um ato libidinoso, muito menos de caráter íntimo e privado. É um ato comum da vida, ir para academia para treinar. E é um ato público, porque ela está ali numa academia pública com outras 1000 pessoas. Aí você fala: Rodrigo, mas você não acaba de dizer que a filmagem tem uma intenção libidinosa? Pois é. Só que o que o tipo criminaliza é um registrar ou fotografar ou filmar um ato libidinoso, ou seja, não se cuida aqui nesse dispositivo de registrar qualquer ato com finalidade libidinosa. Cuida-se aqui de registrar com qualquer finalidade um ato libidinoso. Ou seja, para o tipo que nós estamos examinando, 216b, o libidinoso é uma característica do ato a ser registrado e não um elemento subjetivo do indivíduo que registra qualquer ato. Percebe? Ok, não temos o 216b. Sem autorização dos participantes? Claro que está sem autorização, só que os elementos objetivos do tipo aqui não dão. Aí tem o parágrafo único. Na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. Também nada tem a ver o tipo aqui, porque nós não temos, pelo menos no caso que eu te narrei, montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro. Montagem é você pegar uma foto ou um vídeo que tem uma característica X, fazer uma edição e colocar outros elementos que não correspondem à realidade daquele registro ali. No meu caso não tem isso, o cara registrou uma situação da realidade, verdadeira, né? O cara registrou mesmo uma pessoa vivendo, fazendo uma atividade comum da vida dela. Moral da história: o artigo 216b simplesmente não tem. Aí, a segunda proposição tipificativa, nem sei se existe essa expressão,
mais instintivo, que o pessoal vai na lata e fala assim, então tem a divulgação criminalizada, porque no caso o cara registrou, não tem o crime do registro, mas depois ele divulgou num site de pornografia. Aqui tem crime. Bom, somente poderia ser um artigo 218-C do Código Penal, que é uma divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro vulnerável, de cena de sexo ou pornografia. Vamos olhar o tipo para ver se batem os elementos. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual, que contém... Bom, os verbos estão presentes, tal qual no registro, né? Aqui a gente tem um disponibilizar, a gente tem um publicar ou um divulgar por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outro registro. Os verbos têm. Mas vamos ver se os objetos também batem. Cena de estupro tem? Não tem nada de cena de estupro no caso, é uma pessoa praticando exercício. Cena de estupro de vulnerável tem? Não. De novo, tem nada a ver. Cena que faça apologia ou induza a sua prática tem? Não. Ou sem o consentimento da vítima, cena de sexo. Tem isso? Não, não tem nada de sexo no caso. De novo, né? O contexto sexualizado, erotizado, tá na intenção do cara, mas não tá na realidade. Cena de nudez. Não tem, porque a menina não tá nua, tá treinando. Cena de pornografia. De novo, não tem, porque não tem nada de pornografia ali. A menina está fazendo exercício físico. Ou seja, simplesmente também não tem o artigo 218-C pela falta dos seus elementos objetivos do tipo penal. Moral da história. Não tem crime aqui do 216-B no registro, não tem crime aqui do 218-C na divulgação. Aí a terceira das possibilidades que o pessoal costuma achar aqui é a importunação sexual. Não pode ter, porque diz o seguinte... Ao 215-A, praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Perceba que o praticar contra alguém um ato libidinoso não está presente no caso concreto, porque a filmagem não é em si um ato libidinoso. O ato libidinoso provavelmente seria aquele que o indivíduo, meu personagem, praticaria depois com aquelas imagens, tipo, sei lá, o cara vai se masturbar olhando as imagens que ele fez de uma aluna fazendo exercício físico. Ok, isto sim seria um ato libidinoso que ele praticaria no próprio corpo com as imagens que ele registrou. Agora, o registro não é um ato libidinoso. Claro que, de novo, né, ele tem uma finalidade, um estado de ânimo libidinoso na realização daquela filmagem? Tem. Mas nós não podemos dizer que realizar aquele registro é um ato libidinoso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, esse ato não é praticado contra ela, porque ela nem mesmo soube daquele ato. Então a sua dignidade sexual, me parece, não foi violada. Mas, especificamente com relação à importunação sexual, 215-A, a tipificação aqui é a mais controvertida. Não é impossível, do ponto de vista assim, absoluto, sabe? Para dizer, fim da discussão, não é impossível interpretar que a realização da filmagem é um ato libidinoso. Por quê? Porque ela definitivamente é um ato, porque é um agir. Ok. E se o indivíduo tinha uma finalidade erotizada, se ele estava numa condição anímica erotizada, dá para dizer que em algum sentido é um ato libidinoso? Não é impossível. Aí vem o contra. Existe parcela da literatura que vai fazer uma diferença entre o contra, que é o elemento aqui do 215-A, e, por exemplo, o com, do 217-A, que é o estupro vulnerável. Para dizer o seguinte... O ato para ser praticado com alguém deve recair sobre o corpo dessa pessoa. O contra não precisa, basta que o sujeito tenha algo como um direcionamento de conduta. E nesse sentido, talvez fosse prescindível que a vítima soubesse que estava sendo objeto desse ato. É uma linha de raciocínio que não pode ser totalmente descartada. Ela não me parece a mais segura do ponto de vista da legalidade, mas assim, não pode ser descartada. O
Moral da história, os crimes contra a dignidade sexual, 216B, 218C, não estão presentes. 215A tem que forçar a barra para dizer que está presente. Uma interpretação legalista estrita dirá também que não está presente. Aí você vai me dizer o seguinte, Rodrigo, mas pode ter aí uma violência psicológica contra a mulher, que é um artigo 147B de Bravo do Código. Não tem. Porque olha só, causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou controlar suas ações, seus comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação de direito de vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. No meu exemplo, eu disse a você, a nossa personagem nem mesmo toma conhecimento de que está sofrendo esses registros. Portanto, nós não podemos dizer que a ação do personagem masculino lhe causou dano emocional, nem que lhe causou prejuízo à saúde psicológica e à sua autodeterminação. Também não pode ser o caso. Violência psicológica contra a mulher, portanto, nada a ver. Aí você pode dizer, bom, pode ter uma perseguição. Nada a ver também, porque os elementos objetivos do tipo não estão presentes. Diz o tipo, perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, já não dá, né? Pensa que aquilo que eu narrei aconteceu num único dia, numa única vez. Ó, a mulher foi hoje na academia, tinha lá o personal e o personagem fez o vídeo. Não tem perseguir, não tem reiteradamente, pode ser uma única vez, não dá o tipo. Agora, isso não significa dizer que não dê para pensar em outras variações do caso nas quais esses elementos aqui não estejam presentes, né? Pô, não, a pessoa soube, ela tomou conhecimento, aquilo ali foi um ongoing series, sabe? Se repetiu tantas e tantas vezes, aí dá para discutir. No meu caso, não é a situação. Moral da história, a resposta mais segura do ponto de vista da legalidade aqui, pasmemos nós, é fato atípico. Se a vítima é maior de idade, fato atípico. E às vezes é muito difícil dizer isso, né? Porque se você estuda para delegado, a sua intenção primeva, instintiva, é caçar crime, é achar um crime, até onde não tem, e já ir buscando o crime. De modo que esses exercícios, cuja resposta termina por dizer fato atípico, talvez sejam mais difíceis do que os que têm um crime, né? Porque você já vai com a cabeça de cadê o crime, cadê o crime, cadê o crime? E aí tu se força a meter qualquer tipificação. É claro, assiste a essa mulher um direito civil, a indenização altíssimo, não resta a menor dúvida. Ela foi exposta, sua imagem foi indevidamente registrada, depois ela foi divulgada, então ela pode contratar um advogado e mover contra ele ou contra a academia, tem que ver a regra lá da responsabilidade civil no CC, no Código do Consumidor e tal. Aí com os nossos colegas civilistas, pode mover uma ação de indenização civil enorme, poderá acionar o provedor lá do site onde está o vídeo pornografia com base no marco civil da internet para retirar o conteúdo. Mil coisas para fazer. Mas crime, objetivamente, parece que não há. Agora, eu disse a você que será também preciso pensar na hipótese em que a vítima tem menos de 18 anos. Por exemplo, tendo 17. Aqui a figura muda, aqui a coisa muda de figura. Por qual razão? Porque se trata de uma adolescente, nós precisamos ir ao site do Planalto, ou ao site... eita cacete! Não, nós precisamos ir pelo site do Planalto ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Lá sim nós encontraremos tipos penais que cabem aqui. Vamos pensar só no mero registro. Temos uma aluna da academia de 17 anos, que é, portanto, adolescente, e foi registrada dessa maneira, sexualizada, erotizada, por aí vai. Tem crime? Tem. Venha comigo ao artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Diz ele: produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Tem o fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio? Tem. Aqui, porém, está um detalhe importante. Você vai dizer, Rodrigo, lá no outro tipo você falou que não tinha cena de sexo ou pornográfica.
Aqui o elemento do tipo é o mesmo. Está escrito cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Pois é. Mas aqui a gente tem que ter o seguinte cuidado. Em se tratando dos crimes do Estatuto do Desarmamento, há um tipo explicativo do conceito de cena de sexo explícito ou pornográfico. Estou me referindo ao artigo 241-E, que diz assim: para efeito dos crimes previstos nesta lei, a expressão cena de sexo explícito ou pornográfica compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais. Fala, Rodrigo, tá, e aí? E aí que eu te digo que o STJ, o nosso Superior Tribunal de Justiça, no informativo 577, decidiu a seguinte tese, que está, por exemplo, lá no recurso especial 1.543.267 de Santa Catarina. Olha a tese. Aspas. Fotografar cena e armazenar fotografia de criança ou adolescente em poses nitidamente sensuais, com enfoque em seus órgãos genitais, ainda que cobertos por peças de roupas e incontroversa finalidade sexual e libidinosa, adequam-se, respectivamente, aos tipos do artigo 240 e do artigo 241-B de Bravo do ECA. Configuram, continua o STJ, os crimes do artigo 240 e 241-B do ECA quando subsiste incontroversa finalidade sexual e libidinosa de fotografias produzidas e armazenadas pelo agente, com enfoque nos órgãos genitais de adolescente, ainda que coberto peça de roupa, e de poses nitidamente sensuais em que explorada sua sexualidade com conotação obscena e pornográfica. Aí, eu recomendo que você faça a leitura integral dos julgados. Basta você digitar no Google, informativo 577 STJ, ou RESP, 1.543.267 Santa Catarina, que você acha toda a discussão. Ali o STJ vai fazer toda a explicação e toda a linha de raciocínio, segundo a qual, a partir do artigo 241-E, do ECA, pode-se compreender que se uma criança ou um adolescente, ou adolescente quem faz, é registrada, fotografada ou filmada em posições sensualizadas, erotizadas, ainda que esteja de roupa, o sentido sexual, o signo, o contexto permite essa tipificação. Ou seja, tem o crime no mero registro, é o 240A, coisa que não tem no Código Penal. E como naquele meu primeiro exemplo a vítima é maior de idade, não se aplica o ECA. Aí a sua intenção é dizer assim: Rodrigo, há uma falha sistêmica na sua interpretação, porque nós não podemos interpretar diferentemente uma mesma situação de fato. Portanto, se há esse conceito de cena pornográfica envolvendo criança, não há razão para aplicar outro conceito ao mesmo significante, que é cena pornográfica, previsto lá no Código Penal. Há uma razão, sim, que é a nossa evidente vedação ao princípio, que é a nossa evidentemente decorrente do princípio da legalidade, vedação à analogia in malam partem. Olha o artigo 241-E do ECA. Para efeito dos crimes previstos nesta lei, a expressão cena de sexo explícito ou pornográfica compreende, etc. Onde a norma explicativa está dizendo, para efeito dos crimes previstos nesta lei, se compreende o conceito X a partir da ideia Y, nós não podemos interpretar para dizer nesta lei e na outra também. Isto é uma vedação, isto é uma analogia in malam partem, que evidentemente está vedada, proibida pelo direito penal. De modo que, se for criança ou adolescente, o mero registro tem crime. Se for adulta, não tem crime. Rodrigo, e o fato do personagem fazer essa divulgação depois no âmbito do site de pornografia explícita e tal, tem crime? Tem crime. É o mesmo 240 do ECA? Não é. Aqui nós teremos um artigo 241
A de alfa do ECA, que diz assim: oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Olha os verbos, dentre outros: disponibilizar, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive meio informático, fotografia, vídeo, registro que contenha sexo, contenha cena pornográfica envolvendo criança. Porra, dá o conceito de cena pornográfica a partir do 241 do ECA? Dá. Tem os verbos? Tem, portanto tem crime. Aí fica a seguinte pergunta: se o sujeito já fez esse registro, esses vídeos, pensando na futura divulgação, trata-se de consunção ou a concurso? Do ponto de vista doutrinário, isso aqui é muito discutível, mas pensando que nós estamos estudando aqui para as provas de delegado de polícia, que não costumam problematizar muito a jurisprudência, convém que nós sigamos a posição dominante nos tribunais. E a posição dominante dos tribunais superiores é que, entre esses tipos, geralmente há concurso material de crimes. Essa posição o STJ a manifestou, por exemplo, no informativo 782 da corte. Ou seja, se, por fim, a nossa personagem tem 17 anos, sendo adolescente, portanto, ela é vítima de 2 crimes, um 240 do ECA e um 241-A do ECA, em concurso material de infrações penais, artigo 69 do Código Penal. Aí, se você quiser pensar ainda, sabe, multiplicando as hipóteses, numa outra situação, e se a vítima é uma aluna idosa, se ela tem 69 anos de idade, 70 anos, 80 anos de idade, 60 e poucos anos de idade, sendo maior de idade, não se aplica o ECA, então a princípio atípico. Todavia, tem pelo menos um tipo que você pode considerar, que é o artigo 96, parágrafo 1º do Estatuto da Pessoa Idosa. O 96 diz assim: discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou qualquer outro meio ou instrumento necessário à cidadania por motivo de idade. Ok. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem desdenha, humilha, menospreza ou discrimina a pessoa idosa por qualquer motivo. Rodrigo, tem a ver com o caso? Olha, não é impossível dizer. Aí você vai ter que ver o dolo, vai ter que ver a finalidade, vai ter que ver os elementos do caso, mas não é impossível, a priori, dizer que um tal caso concreto tipificaria um humilhar pessoa idosa por qualquer motivo. Não é impossível. Claro que isso vai depender dos elementos do caso concreto. O mais relevante deles é a própria existência de uma pessoa idosa. Não é tão simples dizer que isso é humilhar ou não, mas é um tipo que tem que estar aí no seu radar. De modo que, no geral, salvo se for criança ou adolescente, esse será um fato majoritariamente atípico. É mais ou menos semelhante àquela clássica situação, clássica, né? Não normalizando, mas assim, corriqueira, infelizmente. O indivíduo vai na praia, tem ali uma bela mulher de biquíni, e ele tira fotos da mulher de biquíni, sabe? Da perna, da bunda. Reprovável? É. Dá vontade de achar um crime? Dá. De alguma forma vulnera direitos, aliás, de alguma forma não, induvidosamente vulnera direitos caros da personalidade dessa pessoa? Sim. Mas tem tipo penal para ele? Provavelmente não. E é isso, né? Porque os tipos da parte especial, no que se refere aos crimes contra a dignidade sexual, eles têm essas particularidades mesmo. Alguns deles são muito lacunosos. Muito lacunosos. Muito. E não são raras as situações nas quais você vai achar ali, sabe, um problema desse que você vai falar, puta merda, não tem como não ter um crime aqui. No final, não tem, porque não dá exatamente os elementos. Certo? Meus amigos, espero que tenhamos conseguido pacificar um pouco essa questão tormentosa que gera muitas dúvidas para os nossos colegas.
Não deixa de seguir a gente no @dedicaçãodelta e no @prof. Rodrigo Barcelos com 2 L's. A gente está à tua inteira disposição num e no outro perfil. Aqui na caixa de comentários é o teu lugar para tirar dúvidas, falar o que você quer, o que você não quer. E manda o vídeo para todo mundo que compartilha contigo a jornada de estudos. Deixa like, ativa o sino, curte, cacete a 4. A gente se vê na nossa próxima oportunidade. Forte abraço, até já.